Olá, amigos da TV Fergs. Continuamos aqui no nosso 10º Congresso Espírita, conversando com os palestrantes, batendo um papo informal, sabendo um pouquinho mais, né, da trajetória de cada um deles. E agora temos o prazer de receber aqui com a gente o César Saíde. Ele acabou a palestra nesse momento, eu assisti um pedacinho, maravilhosa. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Roberta, a possibilidade de estar aqui dialogando com vocês. O tema do nosso congresso, Educação com Jesus, tem muito a ver com a tua trajetória, né, César? Tem a ver com a minha trajetória enquanto educador, enquanto espírita, enquanto alguém que está tentando se melhorar nessa reencarnação. Mas é um tema instigante, profundo, que dá vontade até de fazer outros congressos com esse tema, porque ele é muito rico, muito rico. A gente começa falando, então, da tua ligação com a doutrina espírita. Como é que começou a tua vida, a tua ligação com Joana de Ângelis, né? Eu até vou mostrar aqui também, ó, tem um artigo do César no livro Educação com Jesus, A Conquista do Reino de Deus, o nosso livro lançado, então, aqui no nosso congresso. Mas eu sei que a tua ligação com Joana de Ângelis, especialmente, ela vem de muito tempo e tem uma história muito bonita. Essa história ela começa da seguinte maneira, Roberta. Eu gostava sempre de ler quando criança, adolescente, continuo gostando. E minha mãe, que era separada de meu pai, ela, vendo aquele meu desejo de conhecer, me disse assim: filho, se eu te der um livro, você o lê? Claro, mãe, ainda mais vindo da senhora. E ela me deu o livro, só que eu não li esse livro. Fui ler 1 ano e meio, 2 anos depois, quando ela desencarnou. E o livro chamava-se Messe de Amor. E vi lá os nomes de Joana de Ângelis e Divaldo Pereira Franco. Mas eu não sabia quem eram Divaldo, quem era Joana. Mas o livro me serviu muito, porque é um livro extremamente consolador e me marcou, porque é também o primeiro livro psicografado por Divaldo Pereira Franco. Então a ligação com Joana começa aí. Alguns anos depois, num encontro de jovens durante o Carnaval, no Rio de Janeiro, a Comerge, uma senhora foi apresentar um trabalho que ela realizava, e era um trabalho da Escola Espírita Joana de Ângelis. Aí fui eu para Joana trabalhar, a gente chama de Joana. Pedi as contas do banco, era escriturário, e fui viver lá, vivi durante 5 anos. Dormia numa sala de aula, botava um colchonete, e lá que eu despertei o desejo de estudar pedagogia, para poder assinar pela escola, assinar como diretor. E foi assim, pegando 3 conduções para ir, 3 conduções para voltar, em função do trabalho da escola espírita. Então, mais tarde, também o encontro com Divaldo, e o convite para que escrevêssemos alguns livros em parceria, são 5 livros. Um deles é Joana e Jesus, que fala um pouco das vidas da Joana, além do livro A Veneranda Joana de Ângelis, que já existia. Então a ligação com Joana vem daí. E a ligação com o Espiritismo, meus irmãos, todos eles médiuns, mas médiuns não educados e médiuns não espíritas, recebiam espíritos dentro da nossa casa. E a gente, eu e meu irmão caçula, crescemos conversando com esses espíritos incorporados. E eles só incorporavam quando meu pai não estava em casa, porque meu pai não ia admitir. E minha mãe adorava, sendo que a mãe do meu pai, essa sim, espírita, frequentadora, minha avó, de um centro na cidade de Jacarezinho, no estado do Paraná. E me lembro de minha avó me levando nesse centro para tomar passes. Então, ora convivendo com os irmãos, que incorporavam espíritos, ora indo com minha avó. Até que, no final da adolescência, um amigo me convida para ir a um centro espírita. E, a partir dali, eu não saí mais, Roberta. É mais ou menos assim a história. A tua história nos leva a pensar que a espiritualidade, e como a gente sabe, tem certeza de que acontece, mas fica muito clara na tua história, nos desenha caminhos para a vida, né? Ela te trouxe proximidade com a doutrina, aí a tua mãe trouxe um livro
que consolou a própria partida dela. Foi. Ela te trouxe Foi. o livro para te dar o presente, né, de consolo. E depois o caminho com o Divaldo. E tudo isso educando, sendo educado, sendo educado. Como é que a gente pode, agora entrando também no tema do nosso Congresso Educação com Jesus, trabalhar a educação nos tempos de hoje, nos dias difíceis que a gente vive e transitando por muitos lugares que não são espíritas, que também tem outras denominações religiosas ou nenhuma, porque tem muita gente hoje em dia que acredita apenas que a vida acaba quando se morre, quando a gente morre. Qual é esse desafio? Como é que a gente precisa fazer isso, César? Esse é um desafio contínuo, o desafio da gente, principalmente, se educar, independente da idade, do grau de instrução, da condição financeira, independente das tarefas que a gente tenha ou não dentro da casa e do movimento espírita. E penso que a gente leva a nossa educação conseguida ou ainda não realizada para todos os lugares por onde a gente vai. O exemplo. O exemplo, né, a conduta. Essa nos acompanha por toda parte. Porque é difícil ainda se pensar numa educação interreligiosa, porque cada qual ainda puxa a brasa para a sua sardinha, tem muito ego, muitos embates, cada um achando que a sua cartilha é a melhor, é a mais profunda, a mais completa. O seu Deus é o melhor que o Deus do outro. Exatamente. Então, enquanto a gente não alcançar, Roberta, essa humildade de entender que um ponto de vista é apenas a vista de um ponto, a humanidade ainda vai se entrechocar. Por outro lado, é nesse entrechoque que as pedras também se lapidam, que as almas crescem, que as almas se aperfeiçoam, né? Então, eu penso que o Mestre Jesus tem aí a sua pedagogia, ele não tem pressa, nós é que temos pressa, porque somos ansiosos, a gente atropela processos, atropela pessoas, se atropela, mas ele não tem pressa, porque no estágio que ele chegou, nos conhecimentos que já adquiriu, nessa condição de espírito puro, ele entende perfeitamente o processo de cada um. Da nossa né? caminhada. Da nossa caminhada. E Jesus, como educador, ele nos deu lições que são valiosas, independente da religião de que alguém siga. Porque quando ele diz, não faz ao outro o que não quer que façam a ti, isso não é uma religião, isso serve para todos. Por que muitas vezes as pessoas têm dificuldade ainda de ao machucar o amigo, ao trair? Eu sei que isso faz parte do planeta, do nosso nível evolutivo e da nossa caminhada, mas a gente pode melhorar isso a cada dia. Sem dúvida alguma que a gente pode. E quando você fala do alcance dos ensinamentos do Cristo, a gente se lembra de Emmanuel, lá em A Caminho da Luz, quando ele fala que Jesus enviou os grandes missionários para a Índia, para a China, para os povos do Oriente Médio, para a Grécia Antiga. Então, por toda parte, ainda que numa linguagem diferente da que ele utilizou, e nem poderia ser de outra maneira, em função da cultura, nós vemos a mensagem do Cristo permeando o desenvolvimento humano ao longo das várias civilizações, das várias eras, dos vários processos evolutivos. E você destacou muito bem. Se a gente analisar, por exemplo, quando ele fala que há muitas moradas na casa do Pai, a gente vai ver Jesus dando um pequeno curso de astronomia. Quando ele diz, não separeis o que Deus ajuntou, Jesus está entrando no campo do direito civil, direito da família. Quando ele afirma dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, no campo da economia, da sociologia, vamos perceber que os ensinamentos do Cristo, eles permeiam a cultura humana. E quanto mais a gente beber nessa fonte e traduzir isso numa conduta de maior simplicidade, de maior leveza, de maior respeito ao outro, mais feliz a gente vai ser. E mais a gente vai colaborar para que o outro também o seja. Né?
Muito obrigada, César. É sempre muito bom falar em Jesus, enche os nossos corações de alegria e continuaremos falando sobre Jesus aqui no 10º Congresso Espírita, cujo tema esse ano é justamente a educação com Jesus. Você confere a seguir o endereço das nossas redes sociais para ficar sabendo de tudo o que está acontecendo por aqui. A gente já volta com mais uma entrevista. Já, já.